história dos temas fraturantes da atualidade. Eu acho que estes temas fraturantes foram sempre da atualidade. Sempre. Só por curiosidade, na revista Ação Médica, que é a revista médica portuguesa, publicada há mais tempo continuamente, há 75 anos consecutivos, sempre houve números especiais nos anos de 40, 50, 60, 70, 80, 90, dedicados quer aos temas fraturantes da eutanásia, quer aos temas fraturantes do aborto, quer aos temas fraturantes das sexualidades, a tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós não estamos num tempo especial. Sempre houve estes temas fraturantes. Continuam a ser, naturalmente, como eram há 50, 100 ou 1000 anos atrás. Bom, diretos ao assunto. Dignidade do ser humano. O problema que se me pôs foi, eu não sou perito nesta coisa, nem nada que se pareça, de que é que eu estou a falar? De que é que eu estou a falar em termos de dignidade? Bom, fui ver ao dicionário. É a qualidade do que é digno. E o que é digno? Digno é aquilo que é merecedor, é o credor, é o correto, é o nobre e mais uma série de adjetivos que eu não transcrevi. O que é que eu elaborei? Elaborei que a dignidade é, portanto, o direito de um determinado ser a ser valorizado nesta medida, a ser respeitado, a ser visto como digno, como merecedor, credor de qualquer coisa, a ser tratado de uma forma ética, em última análise. E, para mim, um ser que deve ser tratado de uma forma ética, em última análise, é um ser que nós devemos tratar não como um meio para atingir um fim, mas como um fim em si mesmo. Não podemos instrumentalizar esse ser. A professora, quando me recebeu, disse-me que era professora de filosofia e eu fiquei com os cabelos em pé, porque eu não sou filósofo. Tinha posto aqui uma anotaçãozinha que esta minha concepção da dignidade seria baseada em termos filosóficos, no pouco que eu sei, nos imperativos morais de Kant, mas naturalmente não é, mas enfim. Mas para mim, isto são as tais coisas que não podem ser discutidas em termos de valor, porque o valor de uma coisa é sempre relativo. O que não é relativo é o fim em si mesmo. E para mim, quando nós temos uma coisa que não pode ser discutida em termos de valor, essa coisa, esse ser, tem uma dimensão moral. E a dimensão moral obriga sempre a escolher entre o bem e o mal. Para mim, para podermos ter uma dimensão moral, nós temos que ser livres. Só um ser livre é que pode ter essa dimensão. Só um ser livre é que pode ter uma dignidade. O que me pôs outro problema, que é quando é que nós estamos a violar a dignidade desse ser. Neste caso, do outro, estamos a falar de seres humanos. Eu inspirei-me em alguns autores, as coisitas que vou lendo, mas essencialmente em Dessler, Manfred Dessler, que é um homem que eu aprecio muito, especialmente uma obra que ele tem de 2001, que é E Não Tinhas Remorsos. É uma obra que eu acho monumental. E num americano, que é o Adler, Mortimer Adler, que foi o editor de uma edição da Enciclopédia Britânica de 1965, que o meu pai me comprou em 1967 e que foi o meu Dr. Google quando eu era criança e jovem e adolescente e adulto. E de certa maneira continua a ser o meu Dr. Google. Bom, quando é que então eu violo a dignidade da pessoa que está à minha frente? Eu vou transcrever quase à letra o Dessler, porque ele diz que nós violamos a dignidade do outro quando nos alienamos de 3 categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoas é a vítima do meu comportamento indigno para aquela pessoa. Isto acontece se tivermos uma abordagem do outro como, não como um ser igual a mim, mas como uma concepção ideológica da pessoa, como um problema, como um assunto a ser resolvido. Ele chama a atenção que, por exemplo, no caso dos executores das políticas das grandes ditaduras, as pessoas que as executaram normalmente
utilizam este tipo de estratagema em termos psicológicos, isto é, mantêm-se distantes do ponto de vista psicológico do outro, das suas vítimas, e só assim é que uma pessoa que está ao serviço e sob as ordens de outrem e que sobre essas ordens fere o outro e transforma o outro num ser ferido, ou tortura o outro, ou mata o outro, só assim é que as pessoas conseguem fazer isso. Porque recusam estar em pé de igualdade com o outro. Porque se estiverem em pé de igualdade com o outro, se o tratarem como eu mesmo, então é impossível eu fazer essa tarefa, ou pelo menos será muito mais difícil. Em segundo lugar, violamos a dignidade humana quando nos alienamos não só das vítimas do nosso comportamento, mas também das pessoas que nos rodeiam, do nosso grupo mais íntimo ou do nosso grupo social ou da sociedade em geral. Eu acho que todos nós já sentimos uma parte disto, um bocadinho disto. Todos nós sentimos que às vezes, face a determinadas notícias, a determinadas imagens, ou quando nos confrontamos com determinadas circunstâncias, somos capazes de perder a simpatia, entre aspas, o frequom, em favor de uma apatia que nos torna insensíveis. E é muito fácil vermos imagens de repetição das maiores desgraças e a determinada altura já ninguém liga aos judeus na Segunda Guerra Mundial, ou já ninguém liga às pessoas que se afogam no Mediterrâneo, ou já ninguém liga às pessoas da Guerra da Síria, porque aquilo é repetido incessantemente e torna-nos um bocadinho insensíveis. Nós não nascemos assim. Nós tornamos assim, e em última análise tornamos assim porque nos queremos afastar da voz da nossa consciência, até que esse tipo de alienação do outro se torna a nossa maneira de viver. Não é? Esta negação do que está cá dentro lembrou-me aquela famosa frase do Göring, quando lhe perguntaram se não tinha consciência, ele disse que tinha. A minha consciência chama-se Adolf Hitler. Portanto, é uma alienação de toda a gente. Em terceiro lugar, como esta frase demonstra bem, também é uma alienação de nós próprios. E aí nós também estamos a violar a dignidade do ser humano. Isto é o que nos toca, pelo menos a mim, mais profundamente. Porque quando nós nos afastamos, nos alienamos de nós próprios, percebemos, se o quisermos perceber, que há uma insatisfação connosco próprios. Eu tenho um bocadinho a mania da psicoterapia. Os psicoterapeutas diriam que há um conflito não resolvido entre o que queremos e o que fazemos por um lado e o que está de acordo com a nossa natureza por outro. E é quando chegamos a este patamar de nos afastarmos de nós próprios que é mais fácil deixar-nos influenciar ou até conduzir por uma influência externa, seja ela religiosa, política ou de alguma outra ordem. Bom, eu estou de acordo com isto. Quando é que eu estou então a respeitar ou a promover ou a beneficiar a dignidade humana? Eu aqui também vou socorrer de uma definição que é proposta pelo Centro de Bioética e Dignidade Humana da Trinity University, em Illinois, que afirma que eu respeito a dignidade do ser humano, a dignidade humana, ao reconhecer que os seres humanos são detentores de um valor especial, intrínseco à sua humanidade, e que, por isso, são merecedores de respeito pelo simples facto de serem seres humanos. Esta definição suscita-me duas pequeninas reflexões. Sobre o que é o respeito, se é bom ou mau, e outro sobre o que é o ser humano. Bom, do pouco que eu sei, ou do pouco que eu me lembro, uma ação humana é boa ou não, dependendo essencialmente de três fatores. Depende do objeto, isto é, o ser sobre o qual é aplicada a minha ação, da circunstância, que se cola e que faz parte do objeto e que lhe pode modificar o seu valor moral, e a intenção, ou seja, por onde é que eu estou a cair quando faço, qual é a minha intenção quando realizo uma determinada ação. Eticamente, para que uma ação humana seja boa, estes três parâmetros devem estar cumpridos, devem ser todos bons. E, do meu ponto de vista, o respeito pelo outro, o outro com letra grande, cumpre estes três requisitos
É, portanto, uma ação eticamente valorizada e permite-me estar de acordo com esta proposta de definição. E quanto ao ser humano, o que é que isto significa no quadro desta dita proposta? Eu aqui sugiro uma resposta polémica, principalmente para filósofos e afins, de uma autora também polémica, Teresa Iglesias, que é uma filósofa da Universidade Espanhola, da Universidade de Madrid, mas que ensina em Chicago, é eticista na Universidade de Chicago, e que é uma das várias mulheres que nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, tem dominado a reflexão sobre a vida humana e tem publicado imensas coisas do ponto de vista de altíssima qualidade, que é uma pessoa com uma lógica interna muito impressionante e difícil de contrariar. Há uns anos, em 2004, ela publicou um artigo grande em que basicamente defende isto. Todo o ser humano é uma pessoa humana. E toda a pessoa humana é um ser humano. Porque a minha existência como ser humano começa quando a minha existência corporal começou, quando fui concebido. Bom, como é que se pode pensar nisto? Um bocadinho mais aqui na minha área de biológica. Que é um facto que a vida, ponto, se inicia na concepção, é um dado biológico. Não é? Se nós olharmos para a definição de morte, eu quando, a determinada altura, trabalhei na Faculdade de Medicina e quando eu perguntava sempre aos colegas, aos futuros colegas, se estavam vivos. Ou que eles me respondiam que sim, eu perguntava-lhes porquê. E a resposta em termos biológicos não é fácil, porque em termos biológicos, para demonstrar que está vivo, tem que mostrar que não está morto. Pronto. Aliás, as definições de morte biológicas, não filosóficas, nem éticas, né, partem disto. Portanto, o que é vivo é o que não está morto. Ponto. Estes fatores que demonstram o começo da vida na concepção são fatores bem conhecidos dos geneticistas, dos imunologistas, dos ecografistas, dos biólogos, etc. Então, porquê é que, perante um dado objetivo, perante o mesmo facto, perante as mesmas evidências científicas, de que está ali uma vida, e para mim uma vida humana, e para mim até uma pessoa humana, porquê é que eu digo isto? Enquanto que outro diz que ali está uma vida biológica, mas não é uma vida humana, e muito menos é uma pessoa humana, é apenas um conjunto de células em multiplicação e em desenvolvimento e organização. Do meu ponto de vista, isto acontece porque a visão que se tem sobre os factos é diferente. E porquê é que a visão que se tem dos factos é diferente? Porque muitos de nós, notamment todos nós, a propósito de muitas interrogações, só vemos o que queremos ver. Para mim é uma verdade que não precisa de ser demonstrada, que para ver a realidade nós não precisamos só de inteligência, mas também de um esforço de vontade. Mais uma vez, como diria um psicoterapeuta, para nos defrontarmos com a realidade, ou o defrontarmos-nos com a realidade, melhor dito, é um ato volitivo. E se nós não fizermos este ato volitivo, nunca teremos um afrontamento completo com a realidade completa. E por isso é que nos custa, não é? Olhar para outras coisas, e por isso é que nos custa principalmente olhar para nós mesmos. Não é? Um dos títulos mais notáveis de um livro que eu conheço é o Descascar a Cebola, que é uma coisa de Ashwiband, que é uma coisa que eu acho que é fantástico, porque, na verdade, nós, quando temos alguma coisa que nos incomoda, se começarmos a tirar as várias camadas da cebola, acabaremos por chegar ao coração da cebola, que nos faz chorar, e, portanto, precisamos ter lá as camadas em cima para não chorarmos. Bom, do meu ponto de vista, se eu olhar para nós, para mim, para todos que estamos aqui, eu posso dizer, em nome de cada um, bom, aqui estou eu, um homem, uma mulher, e eu tornei-me eu como um ser corporal no momento da concepção. Posso dizer assim, sim, mas além de um ser vivo, também sou um ser humano? Sou também uma pessoa? Sou também um ser inteligente? Ou um ser livre? Será que eu comecei como tal aí, nesse momento da concepção? A mesma Teresa Iglesias responde com uma pergunta que é: por que não? Why not?
o que ela argumenta? Argumenta que eu, na minha concepção, fui imediatamente dotado com um organismo físico com capacidade interna de se desenvolver. Se desenvolver não só até ao que eu sou hoje, mas até ao que serei amanhã. E essa capacidade está lá desde o início. Um bocadinho mais na minha área, não é para aqui chamado, mas o mecanismo da fecundação é extraordinário, é absolutamente mal compreendido. Há 30 anos atrás era zero em termos de compreensão do que é que estava envolvido. Quer dizer, sabia-se que lá o espermatozoide entrava no óvulo e pouco mais. E hoje é um mundo em que são publicados, nomeadamente nos últimos 10 anos, apareceram um bocadinho umas ferramentas genéticas, umas enzimas de restrição, que são fantásticas para analisar coisas muito pequeninas, proteínas, genes, etc, etc. E, na verdade, até demonstraram o bom humor dos geneticistas, porque nós não sabíamos porque é que o espermatozoide se pegava ao óvulo, e agora sabemos, há 3 moléculas, cujo acrónimo em inglês, muito bem achado, é Adão. Não é? Portanto, os geneticistas, embora não pareça, parece terem algum sentido de humor. E há genes citoplasmáticos, genes que não estão no núcleo, que é uma coisa que é conhecida há 15 anos, quer dizer, eu nunca aprendi isto na faculdade, não havia. Ou as proteínas, que também é um nome muito engraçado para quem é do mundo académico, são as proteínas DUX, que gerem a fusão dos 23 cromossomas de um lado, se houver, e os 23 cromossomas do outro também, se houver. E isto, para mim, do ponto de vista biológico, é evidente que o desenvolvimento daquele ser realmente é um processo. Muitas pessoas dizem não é um ser, é um processo. Mas, voltando à abusar das aspas, o ser com o processo, o ser que tem o processo, que sofre o processo, é desde o início. E é sempre total e uno. E é sempre um ser humano. E é um ser humano porque nós podemos ter meio objeto, mas não podemos ter meio ser humano. Nós, ou somos totalmente nós, ou estamos totalmente presentes em nós, ou não estamos. Bom, nesta linha de raciocínio, portanto, é para mim evidente que a vida que um zigoto, ou um embrião, ou um feto tem, porque a capacidade de desenvolvimento que ele possui é uma capacidade pessoal, essa vida é uma vida pessoal, ou seja, é a vida de um ser pessoal. E com a presença destes poderes, destas capacidades de desenvolvimento, implica a sua atribuição a um sujeito, porque elas são sempre de alguém, para mim, o ser humano e a pessoa humana, é a tese de Iglesias e a minha, são a mesma coisa. É impossível separar os dois conceitos, a menos que se queira cometer um erro face à lógica da vida biológica. E aquilo que eu aprendi é que quando nós contrariamos a lógica da vida biológica, estamos a legitimar muitas coisas. E, em última análise, estamos a legitimar, em termos sociais, o que pode ser uma tirania do forte sobre o fraco, que é uma coisa que me diz muito. E, portanto, para mim isto é verdade. Mas eu encontro muitos amigos meus que não toleram esta minha posição. Colegas meus e amigos, pessoas com quem eu discuto, que não negam, digamos, o facto biológico da proteína A, B ou C ou do gene não sei o quê. Eles não negam isso. O que negam é que eu posso identificar aquele zigoto com uma célula ou aquele embrião com não sei quantas células como uma verdadeira pessoa. Bom, quais são os argumentos? Basicamente, em termos do desenvolvimento do embrião, há 4 argumentos. Embrião-feto. Uns dizem que a pessoalidade só pode ser afirmada passado o período em que é impossível haver gêmeos monozigóticos. Então, uma coisa é a pessoa, outra coisa é o indivíduo, e nós teríamos que ter atenção a isso. Outros afirmam que esta concepção de pessoa só pode ser atribuída àquele ser por volta das 7, 8 semanas de gestação. Porquê? Porque nessa altura, se nós fizermos um eletroencefalograma à mãe, somos capazes de detectar as ondas eletroencefalográficas do sistema nervoso central do bebezinho, e portanto aí já teria um sistema nervoso central em funcionamento, estava feita a prova, podia ser. Outros dizem que não. Dizem que são precisas condições mais complexas. Por exemplo, eu elenquei aqui algumas. Realização de atos cognitivos com comunicação sofisticada, ou ter a noção da autoconsciência, ou ser capaz de resolver problemas complexos,
Neste caso, por exemplo, um polvo poderia ser uma pessoa humana, está demonstrado que é capaz de resolver problemas complexos. Uma atividade motivada pela sua própria vontade, a possessão do conceito de si mesmo, etc, etc, etc. Alguns destes conceitos levam a que a pessoa só seja pessoa anos após o nascimento. É, por exemplo, o que defende o presidente do Conselho Científico da Fundação Champalimaud, o professor James Watson, um dos descobridores do DNA nos anos 50, que tem hoje 90 anos, coisa que o valha, e que defende que uma criança com menos de 2 anos não é uma pessoa humana. Também defende que as pessoas de cor, colored, não são pessoas humanas. Ele não pode entrar na Inglaterra porque não é preso, mas é presidente da nossa fundação. E até diz que esta visão racial que ele tem das pessoas mostra que o seu racismo não é convencional. E ele diz isto como se isto fosse bom. Portanto, eu tenho um racismo não convencional. Deve ser bom, mas enfim. Não é como se... Deve ser... Nem as maiores racistas foram tão longe. Pronto, mas ele diz isto. É um racista não convencional. Ótimo. Eu também posso ser. Por exemplo, eu posso não gostar das pessoas chamadas Watson. Enfim, tudo bem. Mas enfim. E depois há umas posições que estão mais ou menos a meio caminho, dizendo que é talvez a mais comum na parte médica, que o feto se torna pessoa mais ou menos ali a meio do segundo trimestre, porque então já é capaz de sentir como ser consciente, os sons, a iluminação, etc. A dor, parece que é um bocadinho mais cedo, mas enfim. Vamos por aí. Contudo, estas 4 visões, que aparentemente podem ser um bocadinho diversas, partem de um só princípio. O princípio é, só como entidade, só quando uma determinada entidade funciona de uma certa forma, é que ganha o título a ser considerado como pessoa. E, portanto, embora se reconheça que o zigoto, o embrião, o feto, ou seja o que for, faz parte da espécie, é um Homo sapiens sapiens, e nesse sentido é humano, não são verdadeiramente pessoa porque não cumprem um determinado conjunto de critérios de pessoalidade. Para mim, o erro lógico disto, antes de estar em medicina, estive em física, na Faculdade de Ciências, e sempre gostei de lógica, de matemática, enfim. Acabei por preparar uma coisa que não é muito matemática, que é medicina. Mas, enfim. Para mim, o erro lógico desta linha de raciocínio está no seguinte. É que nós temos uma série de critérios que nos podem dizer que um ser humano é uma pessoa. Mas estes critérios, em termos lógicos, não são suficientes para nos dizer que um ser humano não é uma pessoa. Isso são coisas diferentes. Um exemplo. Eu acho que ninguém discute que um indivíduo que é uma pessoa, eu, penso que é óbvio, se daqui a bocadinho ficar inconsciente porque me cai uma destas chapas em cima da cabeça ou se entrar em coma, eu continuo a ser pessoa, independentemente das minhas funções estarem prejudicadas. E se daqui a um ano acordar do coma miraculosamente, eu continuo a ser pessoa. Alguns colegas meus com quem eu já discuti isso dizem que isto é uma analogia falsa quando se aplica aos embriões e aos fetos, porque eu, numa parte do meu percurso temporal, já fui pessoa. Enquanto que aquele embrião ou aquele feto nunca foi. E, portanto, a analogia não é verdadeira. Mas este é um tipo de argumento que eu gosto. Porquê? Porque se eu admito que um ser é pessoa porque é um ser funcional dentro de um determinado quadro de critérios, pode deixar porque perde essas capacidades funcionais e pode voltar a sê-lo quando reganha outra vez essa capacidade funcional, quando ele desperta do coma daqui a um ano, o que eu estou a reconhecer é que, subjacente a este ser humano, que é indiscutível, há uma unidade pessoal. Quer dizer, a pessoa que, após o coma, volta a acordar e volta à sua capacidade funcional igualzinha, é a mesma pessoa que era antes do seu período comatoso, porque a pessoa humana é o organismo humano enquanto existe. E voltamos à definição da Teresa Iglesias. Portanto, para mim, a pessoa não se identifica quando há uma função humana, ou quando essa função humana aparece. A pessoa é uma entidade que tem a capacidade, que é natural e inata, de dar origem a funções humanas, mesmo que elas não venham a ser originadas, porque a pessoa pode morrer antes, pode ter um aborto às 7 semanas e nunca terá uma capacidade cerebral. Bom, como vos disse no início, eu não investigo absolutamente nada
nem nesta, nem noutras áreas. Embora procure cultivar um bocadinho, tenho uma percepção muito simples disto. Não tenho esta capacidade filosófica de argumentar sobre o que é pessoa, não é pessoa, etc. E basicamente tudo o que eu aprendi, mais do que aquilo que sei até, tudo aquilo que aprendi sobre estes assuntos, eu basicamente aprendi a falar com as outras pessoas. E posso dizer que aprendi a falar com as minhas doentes, que é o maior valor que eu levo da minha vida como médico, com 30 anos de medicina, é o que eu aprendi com os outros. O falar, o tratar e o acompanhar. A professora disse-vos há pouco, eu sou membro da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, sou católico assumido, e eu vivo todos os dias, com toda a gente, mas especialmente no consultório, esta noção de que nós todos somos dignos porque somos filhos de Deus. Isto para mim é claro. E que a nossa dignidade se deve a um Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou, e que foi por causa disso, que numa época que tinha desigualdades profundíssimas, muito mais profundas do que aquelas que nós temos hoje em dia, permitiu que uma série de labregos e pescadores analfabetos tenham percebido que todos os homens eram iguais em dignidade, eram pessoas, e que não havia escravos nem donos de escravos, nem seres superiores ou seres inferiores. São Paulo, na Carta aos Coríntios, diz que a nossa dignidade vem porque Deus pôs as arras do Espírito, o sinal do Espírito nos nossos ombros. Isto para mim é claríssimo. É este conceito de dignidade cristã que eu professo e que me faz ver que a pessoa humana, é um ser para o qual a única dimensão de medida é o amor que eu tenho por essa pessoa. Se eu não amar as minhas doentes, não as trato com a dignidade que elas merecem. Eu não sei ter um comportamento ético para com a doente que está à minha frente, ou para qualquer ser humano, se não vir aquela pessoa desta forma. E por falar na parte ética, eu tenho só mais 3 ou 4 minutos para vos falar do tema final disto, que é o Manual de Bioética, a propósito da sua segunda edição, Manual de Bioética para Jovens. Isto é uma vergonha porque eu trouxe a primeira edição, não trouxe a segunda, esqueci-me. Isto é um Manual de Bioética da Fundação Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune foi um médico belga muito conhecido, a maior parte de vós saberá que foi ele que identificou o gene, o cromossoma extra na trissomia 21, portanto foi o homem que descobriu a causa da trissomia 21, que se tem dedicado a investigações muito profundas nessa matéria, não só em questões biológicas, mas também em questões éticas, e basicamente a trissomia 21 é o motivo principal da existência desta fundação. E este manual é interessante, eu vi isto antes de ser publicado e gostei. A maior parte dos manuais de bioética, isto é para jovens, não é? E penso que é. A maior parte dos manuais de bioética são uma maçada, são livros enormes, sem figuras. Este é um livro que tem muitas figuras e que explica as coisas muito simples. Tem tudo e mais alguma coisa sobre a história do ser humano, o diagnóstico pré-natal, o aborto, a procriação medicamente assistida, os diagnósticos pré-implantatórios, a investigação com embriões, a eutanásia, a dádiva de órgãos, e tudo em forma de perguntas. Será que existe o direito ao aborto? Será que o aborto tem consequências psicológicas na mulher? Pode-se falar ou não de eugenismo? Se as técnicas de diagnóstico pré-natal são más ou boas? Quem é que é o juiz? Quais são as etapas das fecundações in vitro? Quais são os tipos de células estaminais e como é que elas podem ser utilizadas? Qual é a investigação que se pode fazer eticamente e não eticamente em células estaminais? O que são os cuidados paliativos? O que é o alívio da dor na doença grave? Qual é o valor ou não valor da eutanásia? Para que serve viver ligado a uma máquina? Se o sofrimento é insuportável? E as perguntas são apresentadas assim, com umas corzinhas, cor-de-rosa, verde, etc., consoante o capítulo. E as respostas são sempre curtas, 2 parágrafos, 3. E eu acho que isto é o que é preciso para uma pessoa olhar para isto e, se ficar esclarecido, se ficou, mas se não ficar esclarecido, ir procurar mais e ver outras visões e ouvir outras coisas. É uma honra para mim terem pedido para falar deste manual de bioética, que eu acho extraordinariamente bem feito. Extraordinariamente bem feito.
Dois pontinhos só que estão na ordem do dia, que não sou obstetra, não podia deixar de falar. Um é a parte do aborto, outra é a parte da eutanásia, que estaremos a tratar neste momento. Nós não nos podemos esquecer que há 5 anos que não nascem crianças com trissomia 21 na Islândia. A Islândia proclamou com algum orgulho, aqui há uns meses atrás, que estava livre de pessoas com trissomia 21 e a Dinamarca quer seguir o mesmo caminho. Eu sugeria-vos, se tivessem curiosidade ou tempo, que os melhores discursos sobre a dignidade da pessoa humana foi um que foi feito há um ano na Comissão de Direitos das Nações Unidas, quando uma rapariguinha, que é a Charlotte Finn, que é uma rapariga de 21 anos, agora 22, que tem uma trissomia 21, falou ao Comitê Permanente das Nações Unidas de Direitos Humanos sobre as pessoas com trissomia 21. Vejam no YouTube, mas quando uma pessoa nos diz que eu não estou doente, que tenho uma vida feliz, que a única diferença é que só tenho um cromossomo a mais, que sou um ser humano, não sou um monstro, que não tenham medo de mim e que, por favor, não tentem matar-nos a todos, nos devem interrogar. Ou, para mim, o melhor discurso sobre a igualdade e a não discriminação do outro é do Frank Stevens. O Frank Stevens é um tipo norte-americano, muito conhecido, já participou em vários filmes, etc. É um tipo de trissomia 21, muito marcada. E ele, há uns meses atrás, apresentou-se perante a Comissão de Saúde do Senado dos Estados Unidos a propósito da investigação da doença de Alzheimer nas pessoas com trissomia 21. É um testemunho absolutamente fantástico. Ele tem uma mãe que está com Alzheimer e dá o seu testemunho pessoal que uma mãe lhe está a ser roubada aos bocadinhos por um ladrão. É uma coisa impressionante de ouvir dizer isto desta maneira. E pede, e acaba o seu testemunho pedindo para a Comissão do Senado, que está encarregue disso, financiar os estudos sobre a trissomia 21 e sobre o Alzheimer especificamente, pedindo respostas para ele enquanto pessoa com trissomia 21, para a mãe dele enquanto pessoa com Alzheimer, e não uma nova solução final. E por fim, o último tema fraturante, a eutanásia, estamos a acabar. Para mim, deixem-me que vos diga, não há nada menos digno do que o conceito de eutanásia. Eu tenho gostado muito de ouvir um colega meu, psiquiatra, um colega com o qual eu me identifico muito, psicoterapeuta. Mais uma vez eu tenho esta panca da psicoterapia. Um indivíduo que é, enfim, conhecido no mundo médico, que é um colega pertencente, é comunista, é do Partido Comunista, pertencente à cúpula do Partido Comunista, num polo oposto ao meu, porque é um ateu militante, mas que tem tido intervenções públicas, nomeadamente na Ordem dos Médicos, dizendo que, e é um indivíduo que fala muito bem, tem as ferramentas próprias de um psiquiatra que eu não tenho, um indivíduo que tem dito que é contra a eutanásia porque é homem, porque é médico, porque é comunista e porque é ateu. E portanto está no meu oposto. Eu não sou, porque sou homem, também sou médico, mas não sou comunista e não sou ateu. Eu, como uma pessoa humana, de quem da minha família original me sobra o meu pai, que tem uma neoplasia e que tem uma neoplasia há 3 anos e que faz hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia e que tem uma invasão completa do esqueleto e que tem uma invasão do espaço epidural e que é muito difícil de suportar, falar de eutanásia é mesmo uma indignidade. Eu já acompanhei casos muito difíceis de pessoas de todas as idades e o que eu aprendi, basicamente, para me opor ao conceito de eutanásia são 3 verbos. O primeiro é suportar. Suportar é levar é ajudar a transportar um peso, não é? Que é o verbo mais importante porque é aquilo que me compromete. Se eu não transportar o peso, não suporto nada. O outro é o verbo apoiar. E apoiar para mim é estar com. Se eu não estiver ali à cama da doente que está a morrer, metastizada de um cancro do ovário, com fístulas por todo lado e a cheirar mal, eu não a estou a apoiar. E depois é procurar. E procurar é o sentido da vida, o sentido daquilo que está a acontecer,
E aqui é que eu falho, porque, embora tenha as minhas convicções, continua a ser, muitas vezes, um mistério qual é o sentido da vida para aquela pessoa e o sentido da vida para mim naquela circunstância. E pronto, penso que não demorei meia hora. Terei demorado 3 ou 4 minutos antes. Não, acho que ultrapassou meia hora. Desculpem. Mas foi ótimo, obrigado pela sua intervenção. Obrigada.